Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós lemos Atos, capítulo 1, verso 1, até o verso de número 5. Então Lucas escreve o livro de Atos, é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele começa a relatar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, mandamentos pelo Espírito Santo. Ele se apresenta vivo depois de ter sido morto por crucificação, se apresenta aos seus discípulos. 1 Coríntios 15, verso 6, fala que o número deles eram cerca de 500, e especialmente aos seus 11 apóstolos, né? O Judas já estava morto, e durante 40 dias, da sua ressurreição até a sua ascensão ao céu, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos. Por algumas ocasiões, os discípulos puderam vê-lo, né? E estando com eles, verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus ele aparece por ocasião da sua ressurreição aos seus discípulos, né? Desde lá do jardim onde ele fora sepultado, daquele horto, ele apareceu ali a Maria Madalena, que o viu ressuscitado, e ele disse a ela: não me detenhas, mas vai, diga aos meus discípulos que eu vou adiante deles para a Galileia. Então, Jesus ele apresenta aos seus discípulos no cenáculo, na ausência de Tomé, com a presença de Tomé. Ele apresenta 2 discípulos que seguiam para a aldeia de Emaús. O nome de um deles é mencionado, que é Cleofas. Depois Jesus se apresenta a eles no mar, lá na Galileia, no mar da Galileia especificamente, né, naquela pescaria que eles tentaram pescar a noite inteira, e de manhã, amanhecendo o dia, Jesus manda lançar a rede do lado direito, eles pegam muitos peixes, e por fim ele reúne uma grande multidão, centenas deles, no Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras, Jesus ele retorna ao céu, né? É a sua ascensão aos céus, e se assenta à direita da majestade de Deus nas alturas, né? É onde ele está hoje como pessoa. Como Deus na sua onipresença, ele está conosco, né? Representado pelo seu Espírito Santo, mas ele como pessoa, ele está hoje à direita de Deus. Mas o foco agora é o verso de número 4, o verso de número 5. Ele, estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, né, que ouviram do próprio Senhor Jesus. Embora Jesus os encontrou na Galileia, também depois da sua ressurreição, porém depois ele se apresenta a eles no Monte das Oliveiras, já em Jerusalém, e dali do Monte das Oliveiras ele ascende aos céus. Nós vamos gravar outros vídeos, vamos chegar nessa parte, mas ele deixou a ordem que os discípulos permanecessem em Jerusalém, que eles não voltassem para Cafarnaum, que eles não voltassem para a Galileia, mas que eles permanecessem em Jerusalém. E ali eles permaneceram então mais 10 dias, e vamos chegar até o dia da festa de Pentecostes, né? Onde vai se cumprir a promessa do Pai, porque eles já conheciam o batismo de João Batista, o batismo com água, mas agora eles precisavam da virtude, do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, para prosseguir fazendo a obra de Deus, anunciar o Evangelho, porque se o Espírito Santo não revelar o Evangelho ao coração do ser humano, não aplicar as verdades do Evangelho, isso não se dá pela persuasão.
Esse não se dá pelo conhecimento intelectual, jamais, mas só mesmo o Espírito Santo. Ele é capaz de fazer uma pessoa compreender e receber o Evangelho de Deus. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Jesus Cristo ressuscitado. Escândalo para os judeus e vergonha para os gregos, né? Então aqui nós temos a natureza do Evangelho, ele é aplicado aos corações pelo Espírito Santo, porque se Deus não se der a revelar ao homem através do seu Espírito, jamais ninguém poderá alcançá-lo. Se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode receber a Deus senão pelo Espírito Santo. Que a bênção de Deus seja sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus.